E aí, tudo bem? Vamos bater um papinho sobre teoria neoclássica dentro da administração geral, bem focado no nosso edital da EBSEC que está aberto, certo? Peço que você se inscreva no canal se ainda não for e deixe o teu gostei, você acaba me ajudando igual estou tentando te ajudar. Vou trazer os principais pontos, os principais aspectos que podem e com certeza serão cobrados pela tua banca IBFC, a depender do cargo que você vai fazer, tá? Tem pelo menos aí 2 ou 3 questões garantidas sobre a evolução da administração. E a teoria neoclássica é uma das mais importantes e mais relevantes. Então, caindo isso aqui, vai cair com certeza, você vai ter uma questão de teoria neoclássica tranquilinha dentro. Então, vou te guiar, vou te orientar com a profundidade necessária, apesar de ser bem direcionado, para que você acerte essas questões e consiga o teu cargo. Estou com um dispositivo aqui nos meus dentes, então minha voz está um pouco chiada, mas vamos seguir carreira, né? A teoria neoclássica surgiu retomando vários dos princípios da teoria clássica, com a visão mais moderna e flexível, buscando atender às necessidades das organizações, que estavam crescendo e se tornando cada vez mais complexas. Seu principal teórico é o Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna. Então já salvo informação que é meio óbvia, mas na prova pode não parecer tão clara. Se ela é neoclássica, é porque ela é uma releitura mais moderna e mais flexível da teoria clássica de Fayol. Então isso aqui já vai te dar muitos pontos. Por quê? Porque você lembra dos pontos de Fayol e você traz mais flexibilidade, traz mais modernidade para aquilo. É a teoria neoclássica, tá? E você tem que saber quem é o pai, quem é o autor. É o Peter Drucker, tá? Aqui eu coloquei que ele é considerado o pai da administração moderna e não só da teoria, que essa teoria é muito relevante e hoje em dia ela é bem utilizada, mesmo com as suas críticas, tá bom? Características principais da teoria neoclássica. ênfase na prática da administração. Então é uma teoria voltada para objetivos práticos, para objetivos realistas, dá ênfase aos aspectos instrumentais, aspectos práticos. Então, na teoria neoclássica, eu busco resultados concretos, realistas e palpáveis, tá bom? Reafirmação relativa dos pressupostos clássicos, né? Essa releitura que eu te falei. Então, eu trago postulados clássicos, retomo eles no meu mundo moderno, reestruturo e realinho de acordo com as circunstâncias agora da minha época. Então eu trago de volta conceitos, porém mais flexibilizados, como departamentalização, estrutura organizacional, a autoridade, responsabilidade, aquela moeda de dois lados, né? E por aí vai. A teoria neoclássica também tem uma ênfase nos princípios gerais da administração. Da mesma forma que a gente trouxe os pressupostos, traz também os princípios de forma mais flexível. Então, eu vou me preocupar também em desenvolver as funções do administrador, e como é que ele deve desempenhar e coisa do tipo. Outra característica é a ênfase nos objetivos e nos resultados. Então, a organização tem que ser desenhada, tem que ser dimensionada, tem que ser orientada para alcançar objetivos e produzir resultados. Ela não deve olhar para si mesma, ela não deve ser voltada só para si mesma, só para seus processos internos. Não, ela tem que funcionar em razão dos seus objetivos e dos seus resultados. São os objetivos e resultados aqui que vão justificar a existência da organização, tá? Por fim, trazem conceitos muito ecléticos. Então, os neoclássicos são ecléticos, né? Os neoclássicos são ecléticos. O que é que isso quer dizer? Ou seja, embora utilize como base principal a teoria clássica, também traz, coisa da burocrática, coisa da estruturalista, coisa das relações humanas e por aí vai. Usa como base a teoria clássica, mas também traz um pouquinho das outras, buscando sempre eficiência e melhor resultados organizacionais, tá? Os neoclássicos entendem que a organização deve ser considerada simultaneamente tanto sob o ponto de vista da eficácia como da eficiência. Esse é um tema que eu aposto bastante para a tua prova, certo? Mesmo que não relacione com a teoria neoclássica, é um tema muito importante. Mesmo que não traga, que está falando da teoria neoclássica, ele vai te cobrar com certeza alguma questão de eficácia e eficiência. E quando eu terminar aqui, eu vou te dizer ainda um outro conceito que é um pulo do gato, tá? Mas vamos lá, eficiência. Eficiência é fazer bem alguma coisa, ou seja, fazer uma atividade de forma correta. O que isso quer dizer? Utilizar os recursos da melhor maneira possível. Usa os recursos o menos possível e ter os melhores resultados. Então, é produtividade, é desempenho, é como eu faço algo.
O foco aqui da eficiência é interno, tá? Eu tá aqui eficiência. O foco da eficiência é interno. Por quê? Porque eu estou preocupado em como eu vou fazer, nos meios que eu vou fazer, quais os custos que eu vou ter para fazer aquilo. Então, a eficiência, puxar a setinha aqui para ele fica mais fácil, é fazer bem, tá? Fazer bem alguma coisa, né? No caso aqui, é alcançar objetivos, na verdade, fazer bem as tarefas, né? Alcançar objetivos já é eficácia. Fazer bem alguma coisa é eficiência. É a medida, é a avaliação com que eu uso os meus recursos, tá bom? Tranquilo, né? Eficiência é fazer alguma coisa bem. Eficácia é fazer o certo, tá? Então, eficácia se relaciona com alcançar resultados, com alcançar objetivos. Tô pouco me lixando se eu não usei bem os recursos, tô pouco me lixando se eu gastei muito para chegar lá, mas eu cheguei lá. Então, eficácia é fazer a coisa certa, é fazer aquilo que deve ser feito para alcançar objetivos, é alcançar os objetivos, é alcançar as metas, independente dos custos envolvidos. É a medida da avaliação do alcance de resultados. Muitas vezes eu sou eficaz, tá? Mas não sou eficiente, né? Eu chego lá, eu alcanço objetivos, mas o meu custo foi lá em cima. Eu não fiz bem aquilo no meu caminho, mas eu consegui o meu resultado. Fui eficaz. Às vezes eu sou eficiente e não sou eficaz. Eu faço bem alguma coisa, mas não consigo alcançar aquele resultado, que não dependia só da variável interna. Tinha alguma coisa externa que mexeu naquilo ali e eu não consegui o resultado. Mas eu fiz bem a minha parte, eu utilizei os recursos da melhor maneira possível, tá? Então aqui, ó, eficiência se relaciona com o uso dos recursos, eficácia com o alcance de resultados. Até aqui bem tranquilo, né? O conceito esse que eu vou te trazer é o conceito da efetividade, tá? O conceito da efetividade é quando eu sou eficaz e quando eu sou eficiente. Tem outro conceito também de efetividade, mas não é muito trabalhado aqui não. Fica com esse, tá? Isso é o que vai cair para ti. Eu fui eficaz quando eu fui eficiente, desculpa, eu fui efetivo. Quando eu fui eficiente, eu fui eficaz. Então, eu usei bem os meus recursos e consegui alcançar os meus resultados. Eu alcancei os meus resultados com o menor custo possível. Eu alcancei bem os meus resultados fazendo aquilo da melhor maneira possível. Eu fui eficaz, eu fui eficiente. Então, eu fui efetivo. Beleza? Então, eficiência, eficácia e efetividade é tema aí quase que certo nas provas que pegam mais para o cargo de administração. É bem tranquilo, é sem erro, tá? E você tem que saber isso. Eficiência, fazer bem. Eficácia, fazer o certo. Se eu fizer bem, se eu fizer certo, eu sou efetivo. Princípios fundamentais da organização formal. A teoria neoclássica destaca ainda alguns princípios fundamentais da organização formal. Divisão do trabalho, né, para a teoria neoclássica. A divisão do trabalho aumenta a produtividade do funcionário e a eficiência da organização e possibilita diminuir os custos. A especialização é uma consequência da divisão do trabalho, então cada funcionário, cada órgão tem tarefas específicas e especializadas. A hierarquia também é gerada pela divisão do trabalho, que surgem os cargos, surgem as funções, então eu tenho que estruturar aquilo de maneira hierarquizada, né? Normalmente essa hierarquia é vertical, tá? Ou seja, as ordens vêm de cima para baixo e a autoridade fica nos cargos, não fica nas pessoas, né? E a amplitude administrativa. Aqui a amplitude administrativa, vou abrir uma página só para ela, tá? Deixa eu botar aqui uma tela em branco para a amplitude administrativa. Por quê? Porque ela é muito cobrada. Primeiro, vou escrever e apagar várias vezes, tá? A amplitude administrativa também pode vir com o nome amplitude de controle ou amplitude de comando. Então, é amplitude administrativa, amplitude de controle e amplitude de comando. Tudo isso é a mesma coisa. A banca vai trazer um texto bem bonito, um texto bem bacana, um texto bem elaborado, para tentar te confundir com a ideia da amplitude administrativa. Mas fica só com isso que eu vou te falar agora. Cadê minha tela em branco? É o número de subordinados, é o número, entende? É o número, é a quantidade de pessoas que podem ficar sob a supervisão de um único administrador, tá? Então, quanto maior o número de funcionários sob o comando de um supervisor, maior é a amplitude de comando, né? E quanto menor a amplitude de controle, a amplitude de comando, menor é a quantidade de colaboradores que está sob a supervisão daquele administrador. Vou passar aqui um traço no meio só para você perceber agora a estrutura.
verticalizada, tá? Estrutura vertical e a estrutura horizontal. E como isso se relaciona com a amplitude de controle, tá? Estrutura horizontal e estrutura vertical. A estrutura vertical, digamos que eu tenho aqui, eu vou desenhar para ti, bem desenhado, né? Um gestor, um administrador, aí ele vem para cá, tem duas pessoas, né? Sob o comando dele, certo? Sob a supervisão dele, e aqui esse cara tem uma pessoa sob a supervisão dele, e esse aqui tem também uma pessoa sob a supervisão dele. Aqui terminou, tá? E esse rapaz aqui de baixo ainda tem mais outro colaborador sob a supervisão dele, certo? Não cabe mais o quadradinho aqui, mas você entende aqui como várias pessoas sob a supervisão nessa linha vertical. Você vê que a amplitude de controle aqui, ela é baixa, né? Porque eu tenho aqui, ó, um colaborador. Poxa, saiu. Vou desenhar de novo, bem rapidinho para ti. Pronto, ó, eu tenho aqui um colaborador, certo? Aí dentro dele eu tenho esse cara mandando em uma pessoa. Aí esse cara aqui manda também em uma pessoa. Esse cara manda só em uma pessoa. Esse cara manda só em uma pessoa. Pensa aí numa empresa. Aí você bota aqui. Você pode colocar aqui, por exemplo, um diretor, aí um gerente, aí um analista, aí um técnico e um estagiário, por exemplo, tá? A ideia dessa estrutura verticalizada aqui, essa estrutura verticalizada, tá bem em pezinha, né? Essa estrutura bem vertical aqui, é que a amplitude de controle aqui, ela é pequena. Você tá vendo que esse rapaz só responde a uma pessoa diretamente, esse aqui só responde a uma pessoa, e esse aqui só responde a uma pessoa, pode até ser duas. Mas quando você tem uma amplitude de controle, uma amplitude administrativa, uma amplitude de comando pequena, a minha estrutura, o meu desenho da minha organização tende a ser mais vertical. E o contrário também é verdade, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma estrutura com uma ampla ou com uma grande quantidade de subordinados respondendo ao mesmo gestor, a minha estrutura tende a ser o que, ó, mais horizontalizada, tá certo? Tá vendo, né? Que eu tô colocando aqui para ti já os colaboradores. Ó, olha como essa estrutura tá bem mais horizontal do que a outra. Por quê? Porque eu tô com uma maior quantidade de pessoas subordinadas ao mesmo gestor, ao mesmo supervisor. Você vê que nesse meu exemplo aqui, bem simples, eu tenho uma amplitude de controle bem grande, né? Vários subordinados do mesmo administrador, e a estrutura fica mais horizontal, fica mais deitada. Então, amplitude organizacional grande produz estrutura horizontalizada. Amplitude organizacional pequena produz estrutura verticalizada. Isso é muito importante, cara. E a IBFC gosta disso, tá? Por fim, e talvez o ponto mais importante a se destacar, são as funções administrativas sob o ponto de vista neoclássico. Você vai lembrar aqui que lá no Fayol, na teoria clássica, o processo administrativo era de 5 funções, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Esse era o processo administrativo de Fayol. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A teoria neoclássica foi que ela fez, ela disse, não, as funções administrativas organizadas, interagindo, interligadas entre si, formam um processo ou ciclo administrativo. Não é mais prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É planejar, organizar, dirigir e controlar. Aqui eu me relaciono com métodos e estratégias, aqui eu me relaciono com atribuições, aqui eu me relaciono com pessoas e aqui eu me relaciono com avaliações, monitoramento e controle, né? Então, essa visão aqui é a visão mais aceita, tá? Até a mais correta aí internacionalmente de processo administrativo, tá? É uma releitura do processo administrativo de Fayol feito pelos neoclássicos. Então, muitas vezes você estuda as 4 funções que formam o processo administrativo e nem sabe de onde vem. É daqui, tá? É do Peter Drucker. Depois que o Peter Drucker é tão importante para a administração moderna, é considerado o pai, porque ele reformulou também aqui essa ideia do processo administrativo e das funções que o compõem. Ao invés de ser o do Fayol, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mudou-se, né? Teve essa concepção de ser
planejar, organizar, dirigir e controlar. E é isso que é adotado no mundo inteiro, tá? A visão mais completa, mais atualizada, tá bom? Então finalizamos, focamos nos principais pontos da teoria neoclássica. Espero que você tenha gostado e principalmente que você tenha aprendido. Resolve questões sobre o assunto e qualquer coisa me chama, tá bom? Se inscreve no canal que você sabe que me ajuda e deixa o teu gostei que também me ajuda demais. Muito obrigado e bons estudos.